do CEO da 3Rs Investimentos. Muito bem-vindo, Thomas, e muito obrigado por sua presença aqui conosco no Closing. Boa tarde, espero aqui ajudar você e aos telespectadores aí a entender um pouquinho melhor o mercado. Vamos lá, Thomas. Então, vou começar te perguntando o panorama da Bolsa nesses primeiros meses de 2023. O que vocês estão vendo na 3R? Eu sei que vocês são uma gestora independente que foca bastante no longo prazo, mas já temos metade do ano que está já estamos na metade do ano, basicamente, né? Então, já temos mais ou menos uma indicação de como poderia ser esse 2023. Qual que é o comentário que a gente pode fazer sobre o andamento do mercado aqui no Brasil e também lá fora nessa primeira metade de 2023? Olha, a nossa sensação é que vai ser um pouco, o ano vai ser um pouco do que nós vimos até agora. O mercado 0, menos 10, mais 5, vai ser um mercado de idas e voltas, porque no final você tem uma série de variáveis. Você tem, por um lado, o cenário melhorando um pouquinho, com perspectiva de inflação melhor, que vocês comentaram aqui antes, inclusive. A perspectiva real de queda de juros vai acontecer, a gente não sabe se é agosto, se é setembro, mas vai acontecer. Então você tem um alívio monetário que ajuda, obviamente, que é um otimismo aí de curto prazo, que tem sentido, mas os problemas estruturais continuam lá, você tem uma população muito endividada. Semana passada pouca gente deu atenção, na verdade, no começo de semana deram atenção, depois esqueceram isso. O dado de crédito do Banco Central, que mostra uma deterioração na qualidade de crédito, principalmente pessoa física, que é um mercado que a gente acha bem perigoso e que ainda pode trazer surpresas negativas. População bem endividada, o desemprego provavelmente esse ano de lado, não melhorando muito, talvez até piorando um pouco. E do lado micro, o governo, infelizmente, tomando uma série ou tentando tomar medidas que não são muito pró-crescimento, que não estimulam muito o investimento e o crescimento. Então, nossa leitura vai ser esse mercado. Mais 5, 0, menos 10. Vai ser um mercado que vai ir e voltar algumas vezes e ele, até agora, está cumprindo bem isso. Acho que nossa visão lá que deveria ou poderia continuar assim até o final do ano. Perfeito. Agora, só para depois passar a palavra para a Isa também, falando sobre a inflação e sobre os riscos, e aliás, sobre a inflação e sobre juros, né, que é uma direta consequência. Quais são os riscos de ter uma inflação persistente, mesmo se um pouquinho menor em relação ao que a gente viu nesses primeiros meses do ano, especialmente do núcleo de inflação, e os riscos de manter juros nesse patamar tão elevado, mesmo um corte de 0,5 não muda drasticamente o patamar dos juros, não existe o risco de uma possível quebradeira de uma série de empresas, principalmente, por exemplo, do setor de varejo, ou empresas muito endividadas, ou empresas de setores de bens de consumos duráveis, ou de setores como construção civil. Vocês não estão um pouco preocupados com aquilo que pode ocorrer no Brasil caso os juros continuem? É um risco real, você abordou um ponto super importante. Acho que ainda mais se você pega esses dois setores que você deu como exemplo, as empresas tomaram decisões muito ruins nos últimos 2 anos, empurradas pelo Banco Central, né, que baixou os juros demais, ou segurou os juros muito baixos no começo da pandemia. Acho que a primeira reação de levar a 2 fazia sentido, você tinha um nível de incerteza muito grande, mas ele levou essa aposta por muito mais tempo, né? E agora foi obrigada para compensar isso aí a 3,75, que é um patamar, obviamente, excessivamente alto, temos o juro real mais alto do mundo, etc. E nesse meio tempo, as empresas tomaram decisões muito ruins, investiram os recursos muito mal. Então, você deu o exemplo de varejo, é um setor que a gente olha lá bastante e que cometeu grandes erros, né? Todo mundo investindo na mesma coisa ao mesmo tempo, sem criar diferencial nenhum. Então, todo mundo investindo em logística, infraestrutura para entregar em 2 horas na sua casa. No final, ele não tem como cobrar para entregar aquelas 2 horas, porque todo mundo entrega em 2 horas. Então, todo mundo investiu dinheiro na mesma coisa e não consegue cobrar por aquilo. Estou dando um exemplo anedótico, mas você tem toda a razão. Então, são setores que podem e devem passar por problemas ainda, tá? A consequência dos juros altos. O Banco Central tem que fazer o trabalho dele, que é trazer inflação e as expectativas para um patamar normal. O Brasil é um país que, historicamente, sempre teve inflação, então ele não pode conviver com inflação alta, porque o risco de indexação, a indexação é muito alta, né? Ela fica mais tempo mais alta. Acho que o Banco Central tem que fazer o serviço dele, que é trazer essa inflação para um patamar bem baixo. Infelizmente, vão ficar players no meio do caminho, você tem razão, mas isso é uma seleção natural também. Essas empresas saem, algumas saem, e aparecem outras que substituem. Acho que é o processo, olhando a economia a longo prazo, sustentabilidade de crescimento e a saúde da economia como um todo,
é mais importante a inflação estar no lugar certo do que essas empresas sobreviverem. Infelizmente é isso. Pois é, né? A famosa destruição criativa de Schumpeter, nessa vez podemos falar que destruição por juros, né? Vamos ver então o que vai acontecer até o final do ano. Isa, a sua pergunta para o Thomas. Ainda sobre juros, a gente acabou de dar aqui algumas palavras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, num evento que ele participa neste momento, falando sobre a questão da meta de juros, né? A melhora da inflação é lenta, ele falou que é preciso persistir, o cenário está um pouco melhor, inclusive de núcleos com serviço, o Brasil está bem no preço de energia, falou inclusive que o mercado vê uma maior queda de juros tanto no Brasil quanto no México, e ele sempre fala que não é uma inflação de demanda, né? Uma inflação de oferta. O que você aposta aí para a próxima taxa de juros? Acha que vem aí uma queda com esses sinais que o presidente do Banco Central tem dado? Nosso cenário ele vai começar o momento de 0,25 entre agosto e setembro, num das duas reuniões, não em junho, e vai caminhar lentamente no começo até ver realmente as expectativas e a inflação de verdade caindo. Sim, ela já começou o movimento, mas ela acentuando esse movimento. Eu acho que ele vai ser muito cauteloso. Enquanto ele estiver no comando, ele vai ser muito cauteloso nesse movimento e vai ser lento. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de ações também, de detalhe. Vamos analisar um pouquinho o que vocês estão vendo aí na 3R. Quais setores vocês acham que são mais promissores para o futuro, especialmente aqui no Brasil, no futuro próximo, tão, vamos dizer assim, complicado, né? Tão adverso. Em quais setores vocês estão apostando mais? E lá fora, se vocês estão dando uma olhada também em algum setor, ao ponto de vista internacional, com maior carinho, né? Se tem alguma coisa que está chamando a atenção da 3R. A gente só olha Brasil, o nosso cenário para o Brasil, a gente sempre monta um cenário macro, uma visão estratégica de 2 a 3 anos, e a partir dali a gente meio que define setores e a ideia é, obviamente, para empresas, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Olhando o que a gente acha que vai ser esse governo em termos de política econômica, tanto micro quanto macro, a gente acha que é um país que vai empobrecer ao longo do tempo, né? O tipo de política econômica que eles vão fazer é um país que vai empobrecer ao longo do tempo, devagar. Eu acho que eles não vão ter nenhuma pirotecnia, pelo menos a priori. Então, é um país que empobrece devagar. E aí, o que a gente gosta? Empresas, setores que capturem o pessoal descendo na pirâmide de renda, vamos dizer assim. Então, a base vai ficar maior, eu quero capturar quem pega essa base maior. Empresas que vendem produtos populares, isso é uma maneira genérica de dizer, mas quem captura esse empobrecimento. Acho que também, a partir de algum momento do ano que vem, nós vamos começar a ter uma mudança em Banco Central, né? Eles já indicaram duas pessoas, acho que no final do ano tem mais duas, no começo do ano tem mais duas, no ano que vem, então, e a gente acha que o Banco Central vai ser um Banco Central à la Trombini, né? Quer dizer, juro real artificialmente mais baixo, né? Forçadamente para baixo, com uma inflação provavelmente, não sei se no curto prazo mais alta, mas ao longo do tempo subindo, tá? Então a gente também procura ativos que ganhem com essa inflação um pouco mais alta e com o juro real um pouco mais baixo. E aí você tem concessão de rodovia, pode ser um setor, né? Na parte de consumo, acho que nós tínhamos lá, por exemplo, Vulcabras na carteira, que é uma empresa que captura ela tem um produto muito popular, muito competitivo, que é a Olímpicos, né? Uma marca esportiva bem popular, muito competitiva com as marcas estrangeiras, então captura esse empobrecimento da população. Então é assim que a gente tem visto o cenário, que como a gente acha que vai ser, obviamente a gente tem que reavaliar todo dia nosso cenário, né? O Brasil é um país que muda muito toda hora, mas olhando tudo que vimos até agora, toda a informação que a gente vê do que o governo quer fazer, é um país que vai, infelizmente, empobrecer ao longo do tempo, lentamente, provavelmente, e a gente quer capturar isso. Pois é, né? Situação bastante pessimista e vocês estão se posicionando, né, na base do pessimismo. Interessante esse raciocínio. Vamos retomá-lo daqui a pouquinho. Rápido intervalo, não saia daí porque o Thomas fica com a gente. 2 minutinhos e voltamos para comentar o que a 3R Investimentos está vendo para o Brasil e para o mundo. Então não saia daí, voltamos já já. Na semana passada, o Ibovespa terminou a semana com fogos de artifício, né, altas de 2%, por volta de 2% na quinta e na sexta. Vamos ver se nessa segunda-feira vai manter o ritmo positivo ou vai ter uma queda, alguém vai realizar nesta segunda-feira. Dólar futuro cai forte, quase 0,80%, 0,78% nesse momento, R$ 4,94. Dólar à vista também está caindo nesse momento.
0,57%, R$ 4,92. A melhor ação do dia se confirma a CVC, alta de 11,67%. E o Dux é a segunda melhor, 2,34. E Natura agora passou para ser a segunda melhor, 2,36 nesse momento. Mas o Dux, Natura e São Martinho estão entre a segunda e a terceira posição, todos por volta de 2,30% de alta. Eneva, pior do dia, 3,76. Açaí cai 2, 3 também agora nesse momento, queda para Açaí, e Fleury cai cerca de 2% nesse momento. Isa, como é que está o petróleo Brent? Como é que está aqui, que está acontecendo? Porque Petrobras continua em território positivo aqui, alta de 0,59%. Como é que está o petróleo Brent nesse momento? Também alta de 0,60%, aliás, né, com preço de $76,58 o barril petróleo Brent. Perfeito. E vamos continuar nosso papo então com o Thomas, né? Porque agora no intervalo a gente estava conversando que o Thomas não se diz tão pessimista assim, né? Mesmo se ele está acreditando que o Brasil terá uma redução do padrão de vida para muitas pessoas, um empobrecimento progressivo da população, e na base disso a 3R está escolhendo ações, né, para investir, mas ele não se diz pessimista. Por que você não está pessimista com o Brasil, considerando todas as decisões que foram tomadas por esse governo desde o começo do ano e também os efeitos macroeconômicos que a gente está vendo? Afinal, Thomas, o PIB brasileiro só não foi negativo nesse primeiro trimestre graças ao agro, né? Sem o agro, já estaríamos em recessão. Não, eu te provoquei, na verdade. Eu não gosto de usar a palavra pessimista, a gente não gosta. Acho que a função do gestor, uma coisa que eu faço gestão há 10 anos aproximadamente, eu era analista antes, né? A função do gestor, na minha leitura, é acertar o cenário. A gente tem que acertar o cenário e saber o que vai subir, o que vai cair nesse cenário e ganhar dinheiro para o nosso cotista. Então, eu procuro evitar usar a palavra, eu também uso de vez em quando, mas otimista e pessimista. Acho que o cenário que a gente tem é o que é um cenário, e aí eu concordo com você, as decisões que o governo está tomando são decisões ruins, na média, é um projeto de governo que interfere mais na economia, que quer uma atuação mais pesada do governo, que quer cobrar ou tirar mais receita do setor privado via impostos para bancar programas de assistências que parecem exagerados, né? R$600 por mês, tem uma série de coisas que parece exagerada, é uma transferência de renda exagerada que estimula a pessoa a não trabalhar, na verdade, né? Em alguns lugares você vê, tem aqueles mapinhas, tem estado que tem muito mais gente ganhando benefício do que trabalhando no setor privado, é uma coisa que não faz muito sentido para um país que quer crescer. Então, claramente, eu concordo com você, as decisões de governo são decisões ruins e que criam uma dificuldade a crescimento. Acho que uma coisa que você não falou, óbvio, e eu vou comentar aqui, você tem um judiciário impressionantemente intervencionista, ativista, com uma agenda que simplesmente parece inacreditável, de tanto que interfere no dia a dia, destitui quem é eleito com voto, quer dizer, tem uma... e aí, olha que o empresário olha tudo isso, qual que é a atitude dele? Provavelmente deveria ser, eu acho que é o que nós estamos vendo nos últimos 3 a 4 meses, é se retrair, postergar investimento, pensar em preservação de caixa. Então, eu concordei em tudo que você falou, só não chamei de pessimista, mas eu concordei com você que é uma agenda ruim, é uma agenda que é envelhecida para o mundo de hoje, né, para o mundo tecnológico, o mundo onde o conhecimento é relevante, né? Mas é o que é. Então, tanto que eu falei que a gente não é pessimista, o nosso fundo de ações, que é um fundo que só pode estar comprado em bolsa, subiu 10% em maio, quer dizer, foi muito bem, está muito bem no ano, foi muito bem no ano passado. Então, quem escuta a gente aqui vai falar, não, está pessimista, está apostando contra o mercado, ou está vendido no mercado. Não, nós não estamos, nós estamos tentando ganhar dinheiro para o nosso cotista, que é o mais importante, mas é um cenário muito difícil. Eu só chamo isso, é um cenário muito difícil. Pois é, né? Não discorda no mérito, discorda só no rótulo, né? Mas tudo bem. Isa, sua pergunta para o Thomas. Bom, diante de todo esse cenário que você está nos trazendo aqui, tem alguns gestores que têm a opinião de que está cada vez mais arriscado ficar vendido em bolsa. Qual que é a sua opinião? Olha, nós temos três produtos, né? Temos um produto que é o que a gente chama de long only, que só pode estar comprado, temos um produto que é o long basket, que pode estar comprado ou vendido, e o equity hedge pode estar comprado ou vendido. Se você pegar os últimos, desde 2019, antes de pandemia, por incrível que pareça, a gente no final de 2019 já estava um pouco mais cauteloso que a média do mercado. Aqui o pessoal muito eufórico, você não vai lembrar disso, mas o pessoal super eufórico no final de 2019, antes da pandemia, com o Brasil, com o Guedes.
E a gente já via uma visão, olhava estrutural, tanto de Brasil quanto do mundo, de uma maneira bem mais cautelosa. Então, e desde 2019, o maior ganho nosso, de maneira geral, obviamente que o produto que só pode estar comprado ganhou comprado, mas os outros produtos foi em posição vendida, foi short. Tá? Acho que a gente pegou entre muito bem e bem esse movimento na ponta vendida. Aí chegou no final do ano passado, segundo semestre do ano passado, começo desse ano, nós assim, concordando um pouco com o mercado, dado o que tinham caído os papéis, a gente vem diminuindo muito as posições vendidas, trocando um pouco, mas diminuindo muito. Mas eu acho que está difícil ficar vendido muito mais, porque os papéis que a gente estava vendido caíram 50%, 60%, 70%, 80%. E, obviamente, é difícil o papel ir a zero, né? Isso é um movimento... chega uma hora que, como a gente fala na gestão, a assimetria não é tanto para baixo, pode ser um pouco mais para cima. Então, eu tendo a concordar que está um pouco mais difícil ficar vendido. Tem coisa que caiu 50%, 60%, 70%, agora subiu 40% no último mês e continua caríssima que a gente está vendido, tá? Acho que tem coisa para estar vendido, sim. Tem empresa que está com um balanço muito errado, que vai ter muito problema pela frente, mas de maneira geral a gente concorda que não é o momento, e a gente acha lá muito claramente que os próximos 2, 3 anos nós vamos ganhar mais dinheiro comprado do que vendido, diferente do que foi 3 anos para trás. Agora vai ser mais comprado do que vendido. Agora, eu queria te perguntar também, falando essa questão de ficar mais comprado do que vendido, né? A gente teve nos últimos meses altas surpreendentes na Bolsa de Valores, né? Por exemplo, o Dux, né, que foi a maior alta do mês passado, disparou 73%, né? Tivemos, deixa eu pegar aqui o indicador das maiores altas para o mês passado, que basicamente refletem mais ou menos todo o ano, desde o começo do ano. A Azul também, fortíssima alta. A Local Web também cresceu bastante, subiu bastante. A Pivida, etc. O que você está achando destas altas tão expressivas, né? Por exemplo, a Azul, setor de companhias aéreas. Desde o começo do ano, a Azul, deixa eu pegar aqui o andamento da empresa, teve uma alta de 78%, né? O Yudux, que é uma empresa que teve uma queda monstruosa nos últimos anos, desde o começo do ano, parece subir sem parar. O que você está achando dessas empresas, no específico, dos setores que elas representam? Olha, quando a gente vê o movimento de maio, isso é principalmente maio, né? Um pouquinho, final de abril e maio, né? Boa parte das altas está considerada empresa que tem aquele indicador, o EV, né, o Enterprise Value, que é a soma da dívida com o valor de mercado. E a hora que você somava as duas, o valor do mercado era 10%, 20% do EV, quer dizer, o valor estava muito mais na dívida do que no valor da empresa no mercado. Essas são empresas as empresas que estavam nessa posição, que o valuation estava nessa posição, são as empresas que tiveram maior alta. E aí, na nossa leitura, tem muito de técnico, né? Algumas delas tinham uma posição vendida muito grande, o tal do short squeeze, né? Então, você teve short squeeze também. A gente viu em maio muito disso. Onde você viu os short squeeze? Em quais ações você viu? Não, em várias dessas, Rapvida, em CVC, em várias dessas. Mas e a CVM não interveio, não fez nada? Não, mas é um processo, o short squeeze não tem, é natural, assim, faz parte do mercado. Acho que não tem, não tem nada de irregular, assim. Não, eu concordo com você, te pergunto, faço uma provocação, porque quando teve short squeeze com IRB, a CVM fechou o mercado, né? Proibiu a negociação. Então, assim, eu sei, concordo com você, é legal, porém a CVM não se comportou, aliás, desculpa, a B3, né? A B3, não foi a CVM, foi a B3 que não se comportou de forma correta, né? Nesse caso não aconteceu nada. Eu não lembro exatamente, eu não acompanhei esse caso, a gente nunca teve posição em IRB, eu não sei se naquele momento teve alguma coisa de informação, de insider, eu não sei, tá? O que eu posso dizer, assim, do movimento recente, acho que tem um pedaço do movimento, em alguns casos, não são todos. Você teve um short squeeze, o valor de mercado da empresa estava muito baixo, natural. E aí acho que sim, tem algumas empresas que a perspectiva melhorou, ou a possibilidade de queda de juros facilita o trabalho dela para sair de uma posição muito ruim. Então acho que, de novo, a gente coloca todo mundo no mesmo saco, mas não é todo mundo igual. Tem empresas que você tem um operacional com uma dinâmica que pode melhorar. Deu o exemplo de CVC, você teve primeiro a saída do CFO, depois do CEO, agora você tem, esse fim de semana foi anunciado, né, o comprometimento de investimento do antigo controlador, que é o Guilherme Paulos, né, que vai colocar uma parte do aumento de capital, vai indicar uma pessoa que vai ser o CEO, que é uma pessoa ligada a ele. Então ali você começa a ter uma coisa operacional que talvez justifique o movimento. O que a gente viu foi assim, de maneira geral, um movimento que
tem mais a cara de um short squeeze ou de papéis que tinham caído demais, e aí tem uma recuperação técnica, aquela... É meio que a respirada, alguns, na nossa leitura, algum é respiro do morto, né? Aquele último dia, né? Aquela pessoa idosa que tem aquele último dia maravilhoso e porque está realmente no final, faz parte. Acho que tem empresas que são assim, tem empresas que não, que você vai ter uma melhora operacional. Então, e a gente olha muito como gestores com cabeça de médio e longo prazo, obviamente a gente tem que olhar o curto prazo sim, não é só ficar olhando o longo, mas estruturalmente, no dia a dia, a gente pensa mais no longo prazo. Então, a gente está olhando os casos e vendo, quem é sustentável esse movimento a longo prazo, que tem um negócio interessante. Posso dar um exemplo? Nós temos um pouco de CVC. Exatamente, eu ia pedir nós tínhamos CVC, perdemos muito na queda, atrapalhou muito a gente, tá? Mas a gente não vendeu, a gente ficou lá acompanhando, até compramos um pouco agora, porque a gente acha que o negócio em si da CVC é um negócio interessante, ela tem uma posição estratégica boa, ela tem uma questão de balanço muito relevante, que a gente até identificou mal, a gente errou, porque era mais sério e mais difícil de solucionar do que a gente achava, tá? Tanto que o papel caiu muito, mas nós estamos lá. Semana passada, em alguns dos nossos produtos, a gente comprou Azul, porque a gente acha que o setor pode passar por um momento bom, tem uma questão fiscal de isenção de curto prazo que ajuda. É um setor que em algum momento vai ter que consolidar. A gente vê nos Estados Unidos que as empresas consolidaram muito e passaram a ser empresas rentáveis, as empresas aéreas, depois de décadas e décadas que eram negócios horríveis. Agora são empresas que não são maravilhosas, se você fizer o retorno sobre o capital, né, uma coisa maravilhosa, mas as empresas param de pé nos Estados Unidos faz algum tempo já, então a gente comprou um pouquinho. Então, seletivamente, nós também compramos uma ou outra dessas ações que subiu e que a gente acha que pode sim ter um cenário melhor mais para frente. Dar um exemplo na outra ponta, a Magazine Luiza é um setor que a gente acha super difícil, a empresa cometeu erros impressionantes, tem um balanço que está muito complicado na nossa leitura, nós estávamos vendidos, o papel subiu, estamos perdendo dinheiro, nós não diminuímos, a gente acha que é um papel que não, o preço de mercado não justifica o potencial de lucro da empresa, o potencial de geração de caixa da empresa. Então, acho que tem um pouco de tudo. A gente lá, o dia a dia é analisar o fundamento, analisar a empresa, olhar o balanço com cuidado, olhar qual que é na nossa visão, a perspectiva de médio e longo prazo daquele negócio, daquela empresa e decidir o que a gente faz. O pessoal está pedindo aqui mais alguns exemplos de empresas vendidas e por quê. Tem que contar Berlinda? A gente estava vendido em Vale, para te falar a verdade, a gente zerou o vendido em Vale, até começamos, final de semana passada, estávamos comprados, mas a gente tinha muito negativo com China, muito negativo. Vocês estão pessimistas, posso falar até um pessimista com a China? Eu vou ser chato com você, que eu não gosto da palavra, mas estamos muito negativo com China, o problema lá é estrutural, não adianta, a mudança de direção política macro é brutal, então a gente acha que o tipo de crescimento, mesmo crescendo um pouco, vai crescer muito menos, vai ser um tipo de crescimento muito diferente, então a gente é super pessimista com crescimento, com aquele tipo de crescimento que a gente viu da China lá para trás, aquilo não existe mais na nossa leitura, muito difícil, então a gente estava vendido em Vale, estamos vendido em Magazine Luiza, que eu falei, que mais? Petrobras, o que vocês estão achando da Petrobras? Também tem uma visão negativa considerando o andamento do petróleo? Foi de 120 para 70? Ou vocês acham que mesmo assim a Petrobras continua rentável? Neutro, assim, nós não temos posição em Petrobras, um pouco vendido até, mas bem pouco, mais porque precisava ter alguma coisa lá para fazer um pouco de hedge, a gente tem comprado em outras empresas de petróleo e acha que em algum momento, assim, o governo, isso é também uma leitura nossa, assim, nós tivemos 4 meses relativamente confortáveis para o governo. Estou simplificando de novo, claro, né? Mas o Congresso aprovou um pacote de esses 150 bi para ele gastar lá, que é uma coisa maluca. Eles aprovaram um arcabouço que nós chamamos um teto de gasto, a gente brinca, virou um piso de gasto agora, mas é uma maneira de falar, mas assim, aprovou um arcabouço que não exige um sacrifício muito grande do governo. Ao longo do tempo, acho que nós vamos ver o governo mais pressionado a decisões mais difíceis, né? Se a popularidade cair, o Lula vai ficar bravo, querer alguma coisa, assim, acho que você vai ter, se a receita que o Haddad projeta lá, o Ministério projeta 100 bi de receita adicional não acontecer, como é que você gera essa receita? Acho que você vai empurrar, na verdade não é só esse governo, todo governo, né? O começo tende a ser um pouquinho mais fácil, ao longo do tempo as coisas vão ficando mais difíceis, assim, o normal, não estou dizendo que vai ser sempre assim. Então, esse governo vai ser pressionado a decisões difíceis na nossa leitura e aí nós vamos testar tudo isso. Acho que o mercado assumiu muito facilmente, na nossa leitura, que o arcabouço evitou a cauda, né? Evitou o evento de cauda, então estamos tranquilos, o juro vai cair. Acho que tem sentido essa conclusão, mas a gente prefere ficar
ficar um pouquinho com o pé um pouco mais atrás. E no caso de Petro é isso. Acho que a Petrobras estão tentando não fazer, mesmo porque, obviamente, é claro que qualquer interferência mais brutal na Petro é ruim para o próprio governo, mas eu quero ver ele sendo testado mesmo, esse petróleo subir lá fora, vamos ver o que eles vão fazer de verdade. Então, Petro, a gente tem uma posição vendida não muito grande, pequena e sem grandes convicções ali. Só para terminar, desculpa aí, eu vou roubar só um minutinho, complementar essa fala do Thomas. Você falou de CVC, vocês estão até recomprando agora, né? Mas vocês estão recomprando logo após a saída do CFO e logo em seguida do CEO, né? Parece que está uma debandada de altos executivos da CVC e mesmo assim vocês estão comprando, por sinal, junto ao mercado, né? Porque como a gente está vendo aqui hoje, a CVC é a maior alta do dia. Por que vocês estão comprando agora? O Leonel, afinal, era um ótimo executivo. O que está mudando na visão de vocês da CVC para comprar nesse momento? Perfeito. Não, a gente não, só para falar, a gente não está comprando, não comprou hoje, tá? A gente comprou um pouquinho para trás, a gente já estava, perdemos dinheiro claramente. Só que a gente parou num tamanho lá que é pequeno, mas deixamos, e aí no dia do evento a gente comprou um pouquinho mais. Mas é pequeno, assim, posição pequena para média. A minha impressão do Leonel era ótima, tá? Um cara que teve um movimento lá no Smiles muito interessante, é um cara da indústria, né? Então a gente também tinha uma impressão muito boa. Conheceu o Coppel, eu fui Itaú bastante tempo, fui analista de bancos, então conheço o Coppel da época de Itaú, também uma impressão excelente dele. E obviamente não gostamos de ver os dois saindo e muito menos saindo um atrás do outro, tá? Então, é óbvio que nós não ficamos confortáveis com isso, deixamos lá porque era uma posição relativamente pequena, eu falei, né? Pequena para média. A gente acha um negócio interessante e assim, estamos acompanhando. O processo de virar uma empresa como essa, na situação que eles pegaram a empresa, é muito difícil. É muito difícil para o management, né? Assim, é muito trabalho, o buraco é muito mais embaixo. Normalmente, quando você entra numa empresa dessa para fazer turnaround, na hora que você chega lá, você descobre que os problemas eram muito maiores do que você achava. Então, as aquisições que o management anterior tinha feito eram muito piores, tinham um apagar muito maior. E é o caso da CVC, tá? Ela tinha feito compras ruins, na verdade, compras de negócios interessantes, mas a preços totalmente errados. Então, e judia muito do management. Eu acho que os dois estão numa idade, num estágio de vida. Então, não estou dizendo que é isso, a gente está acompanhando de perto. Nós mesmo, no dia que eles saíram, principalmente o CEO, falando, poxa, será que tem alguma coisa aqui que nós não estamos sabendo, né, dentro do 100% de certeza de que vai dar tudo certo, não é isso. Continuamos acompanhando. A gente acha que o negócio é interessante, a posição estratégica da CVC dentro da indústria dela é interessante e ela tem um problema de capital. Precisa arrumar a estrutura, mas problema de capital, teoricamente, você consegue arrumar, você tem que colocar dinheiro. Agora, só queria, não sei se já tem alguma pergunta para fazer, senão eu vou pegar a última. Pode fazer. Vamos lá, então, só queria perguntar sobre o caso icônico, né, do mercado pelo qual vai ser lembrado desde 2023, que é o caso da Americanas, né? Hoje temos a notícia de que Sérgio Rial se tornou réu na CVM, né, por irregularidades cometidas durante o curtíssimo período que ele foi CEO da Americanas. Eu queria a tua opinião sobre essa atuação do Sérgio Rial e sobre a fraude, né? Porque podemos usar a palavra fraude agora, né? Já que a própria CVM está investigando sobre isso, a fraude contábil que foi de fato Americanas por tanto tempo assim, que levou a acumular uma dívida escondida, né, dos investidores, uma dívida de 20 bilhões de reais, mas para alguns já é 42 bilhões de reais. Ainda estamos na fase de apuração de quanto é fundo ou buraco, né? Qual que é a sua opinião sobre esta situação como um todo e o que você acha como o mercado vai reagir a essa fraude, com medo se haverão outras fraudes no mercado? Olha, na carta nossa de novembro, que a gente solta uma carta mensal de um dos fundos, que é o Equity Hedge, e está escrito lá, eu escrevi, olhando os números na época, eu que fiz esse trabalho, até a pessoa que cobre o setor lá dentro estava cobrindo outras empresas, estava ocupada com outros casos de investimento, olhando Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, olhando o balanço e o nível de alavancagem desses negócios, estava claro para a gente que o negócio de Americanas já estava num nível insustentável em termos de alavancagem financeira, a Via Varejo muito parecida, a Magazine Luiza estava um pouco melhor, mas indo para um caminho que na nossa leitura era muito ruim, em termos de consumo de caixa nos últimos anos, uma coisa impressionante. Então, eu acho que, e quem acompanhava
não tão de perto a gente acompanhava, mas a gente acompanhava mais ou menos a Americanas. A Americanas sempre foi uma coisa estranha, né? Porque a disclosure dela para o mercado era muito ruim, eles não queriam falar com o mercado, tratavam o mercado mal, a gente não conseguia falar, você mandava e-mail para o RI ou para o CFO para conseguir tentar falar, eles não respondiam, não falavam com você. Então, acho que isso só aconteceu porque você tinha 3 sócios por trás lá. Então, eu não consigo extrapolar. Acho que o mercado financeiro, o mercado de empresas, sempre vai ter um evento ou outro de fraude. É muito difícil a auditoria pegar. Acontece nos Estados Unidos, a gente já cansou de ver, o WorldCom, tem casos. Então, é um processo, infelizmente, nós vamos ter casos assim, você tem que melhorar a regulação, melhorar o que você cobra da auditoria para tentar fechar o cerco, mas é muito difícil controlar. E acho que a Americanas aconteceu porque foi a conjunção, tinha alguém com vontade de fazer, mas tinha a chancela de 3 sócios, teoricamente, que você não discutia, e os bancos meio que deixaram acontecer, não é que eles deixaram acontecer, mas eles não conseguiam acreditar que ia acontecer, que ia explodir na cara deles aquilo lá e eles não iam ter um prejuízo homérico, né? Então, acho que eu não consigo extrapolar isso, acho que, e para ser bem sincero, acho que vai mudar pouco. Acho que o mercado vai, agora no curto prazo, risco sacado, os bancos tomar maior cuidado, vigiar esse tipo de operação, tentar controlar mais, ter um controle mais efetivo, mas daqui a 2 anos, sinceramente, não tem como. Isso é um processo natural. Sim, infelizmente vai acontecer. Então você acha que, de fato, só para concluir esse ponto, você falou, foi responsabilidade de 3 sócios que eram sócios, basicamente eram ícones do mercado brasileiro e que eles sabiam e deixaram isso ocorrer. É isso. Daí eu não tenho como dizer se eles sabiam, sendo bem sincero com você, assim, eu não tenho meios para dizer, não sei. Mas não tinha como eles não saberem, né? Não era possível eles não souberem. Parece pouco provável, mas sinceramente eu não tenho como, parece pouco provável, eu não sei se tinha um dos 3 que estava mais envolvido, talvez se um tivesse um pouco mais de conhecimento, os outros não, eu não tenho como ter uma opinião. Acho que assim, o mercado financeiro, os bancos só deixaram passar isso porque eles tinham uma confiança de que tinham 3 sócios robustos, conhecidos, com histórico. Então, acho que eles questionaram menos a empresa e foram menos a fundo porque tinha essas 3 pessoas por trás. Foram superficiais, vamos usar um termo um pouquinho mais osso. Foram superficiais, achando que o sonho grande protegia de qualquer tipo de fraude, né? Alguma coisa assim. De fato, foi isso que aconteceu. E aí você perguntou do Real, o Real passou lá muito rápido, não dá pra... É óbvio que a CVM vai chamar ele, vai querer investigar, mas... Você não acha que é o primeiro passo para uma possível condenação criminal do Real? O Real passou lá um mês, assim, não dá para... Esse negócio vem de anos, né? Assim, eu não sou juiz, eu não tenho nada... Eu não tenho capacidade, não tenho conhecimento. A gente não era nem acionista, nem comprado, nem vendido no papel, não tenho nenhum interesse e nenhuma agenda para manifestar. Eu só acho que, assim... Ele ficou lá um mês e meio, 2 meses. 9 dias. 9 meses efetivo. Ele começou a se aproximar antes lá para participar. Isso não aconteceu nesse período, né? Isso aí estava... talvez você possa falar lá o jeito que foi comunicado, aonde ele foi apresentar para comunicar. Tem uma série de questionamentos que acho que são pertinentes. Ele vai ter que responder lá o jeito que foi comunicado a fraude num evento fechado, etc. Assim, acho que, primeiro, o fato dele soltar o fato relevante no nome dele, ele já tinha saído da empresa. Tem uma série de coisas que você pode discutir, mas não foi ele que fez isso, né? Não foi ele que montou isso. Então, acho que o principal seria você tentar identificar quem realmente está por trás quem executou, né? Quem executou e escondeu por muitos anos, né? Acho que esse seria o principal. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer. Eu agradeço muitíssimo o Thomas Awod, que é CIO da 3R Investimentos, por ter estado conosco nesta segunda-feira aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Thomas.